no Brasil, nós temos uma cultura de empresas familiares. Os pais começam uma empresa, os filhos assumem. E a comunicação dentro das empresas, em sua maioria, infelizmente hoje, ela não tem uma organização estabelecida. Então, qual que é o trabalho que nós realizamos? É exatamente um processo de comunicação interna. Um trabalho que eu faço, que é importante, inicial nas empresas, é identificar o perfil de comunicação de cada um. Você identificando o perfil de comunicação de cada funcionário, de cada diretor, você identifica o perfil também do seu cliente, que isso acontece também na relação com o cliente. Então, tem pessoas que são imediatistas. Sim. Então, você quer pedir alguma coisa, vá direto ao assunto. Entendi. Quem é muito visual não suporta muita explicação. Você quer entender. Sim. Entendeu? Você entra numa loja, você quer Verdade. comprar um chuveiro? Não, tem um chuveiro assim, assado, que tem cores, cromoterapia, babá. Me mostra o chuveiro de Cristo. É. Então, muito é o perfil de comunicação. Meu primeiro convidado, ele já trabalhou como apresentador, repórter de TV, já esteve na Clube Band, esteve também na CBN e, além de tudo isso, hoje ele é palestrante profissional, self-coach e eu quero chamar ele aqui para falar sobre esses assuntos aqui. Rodrigo Prioli, vem pra cá, meu parça! Nossa, como assim? É, bem-vindo! Ó, só no sonzinho, fica à vontade. Gostei, os caras contratou um DJ pra vir no programa aqui agora. Que isso? Foi bem a cara, né, do convidado. É bem a cara, eu achei que você ia entrar de boné fazendo um break aí. Rodrigão, obrigado pela tua presença. Uma honra, Marral, uma honra estar aqui com vocês. Que isso, cara, a gente que agradece. Eu já quero começar te perguntando um negócio. Tem coach de emagrecimento? Tem coach como a própria Vivi falou, que às vezes a pessoa ajuda a quebrar a crença limitante de performance, né? Tem coach até esportivo, né? E você é um coach de comunicação, seria isso? Isso, de comunicação. Eu trabalho desenvolvendo pessoas para falar em público, que é muito difícil. Imagino. Todo mundo tem medo de uma determinada situação para falar em público. E não é por acaso. Teve alguma situação na vida do ser humano que ele ficou bloqueado para alguma determinada situação. E eu hoje trabalho pessoas para conseguir desinibir. Participar de uma reunião numa empresa, para encarar uma plateia, para fazer uma leitura no local com muitas pessoas, para estar num programa de televisão. Todo mundo pode fazer. Entendi. Mas precisa romper alguns bloqueios. Eu entendo. Inclusive, eu queria falar para o pessoal de casa, se puder colocar o nosso WhatsApp aqui na tela, por favor. É isso aí, ó, esse número que está na tua tela. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Rodrigo sobre comunicação, às vezes você pode ser uma pessoa que tem dificuldade nessa área, quer melhorar, quer aprender mais, evoluir, enfim, manda aqui. A Vivi está com o nosso WhatsApp na tela dela, ela recebe, e aí, ó, tá na mãozinha dela e repassa a pergunta aqui para o nosso convidado, tá? Rodrigo... Quem entender sua mulher, seu marido, pode mandar tudo. Pode mandar também. Tudo isso é comunicação. É verdade, né? Na verdade, é bom você tocar nesse assunto. A comunicação em si, né, ela não é algo específico, tipo, da nossa profissão, ela é algo específico da vida. Todo mundo precisa ter comunicação. Pessoas bem comunicativas são mais bem-sucedidas? Isso é verdade ou não? Isso é verdade. Não tem sombra de dúvidas. Quando nós nos comunicamos, primeiramente, de forma clara, nós conseguimos... ultrapassar qualquer dificuldade, qualquer barreira. E nós temos muitos ruídos de comunicação. Eu falei de relacionamento porque há pouco tempo estava conversando com um amigo e um bate-papo acabou virando ali uma consultoria de comunicação para relacionamento. O marido chega em casa, trabalhou o dia inteiro. A mulher está em casa, cuidando da casa. Aí ele chega e ele quer descansar. Quer ficar quieto. E ela espera que ele vai chegar e vai ajudá-la em alguma atividade. Verdade. Ele não fala exatamente que ele, poxa, meu dia foi cansativo, eu preciso ficar aqui uns 10 minutos. Ela não fala que precisa da ajuda. Aí já começou a confusão. Deu ruim. Deu ruim. Deixa eu aproveitar e falar para minha esposa. Esposa, preste atenção nesta entrevista, porque não que isso acontece lá em casa, mas... Jamais. Nem na minha. Assiste. Tá? O quê? Vocês são homens que chegam e ajudam em casa? É lógico, cara. Que bonitinho, que orgulho. lógico. Palma pra você. Tudo do... Lá em casa, filha... Laura, Vamos depois mudar vou de confirmar, assunto. Viu? Mentira. Hoje você realiza um trabalho de comunicação interna dentro de empresas, né? Isso. Como que é esse trabalho aí? É algo específico para a empresa? As empresas, no Brasil nós temos uma cultura de empresas familiares. Os pais começam uma empresa, os filhos assumem. E a comunicação dentro das empresas,
em sua maioria, infelizmente hoje, ela não tem uma organização estabelecida. Então, qual que é o trabalho que nós realizamos? É exatamente um processo de comunicação interna. É muito comum, Marral, 3 irmãos, diretores de uma empresa, um funcionário chega para o irmão e pede para na sexta-feira que ele tem um compromisso com a família, que ele precisa faltar do trabalho. Aquele irmão, aquele Não dono, libera. não libera. Ele vai no segundo, o segundo libera. Né? E o terceiro fica sem saber o que aconteceu. Meu Deus. Então, como que isso acaba influenciando? Os funcionários acabam tirando a autoridade de um dono de uma empresa, gerando um conflito entre os família. sócios da empresa, É verdade. porque não tem uma comunicação estabelecida. Ou a empresa contrata um gerente, que é para absorver todas as demandas que um dono de uma empresa não tem tempo, nem deve ficar parado para poder resolver, como uma situação de dia trabalhado ou não, de uma situação de RH, e o gerente da empresa, ele acaba ficando invisível, ele é um fantasminha. Então todo mundo vai no dono, no outro dono, em outras pessoas. Então, quer dizer, você paga um salário alto para um gerente, sendo que não tem uma comunicação bem estabelecida. Então, o trabalho que a Seis Passos Comunicação, que é a minha empresa, tem realizado é exatamente isso. Melhorar a comunicação dentro das empresas. Primeiro, ter uma estrutura de comunicação. É um primeiro passo. Tem também a comunicação. Quem nunca esteve numa empresa que tem a famosa, o rádio corredor? Nossa. As pessoas, a fofoca de corredor. Isso quebra uma empresa, cara. É o famoso, quebra. tipo, ficou sabendo do fulano fez não sei o quê. Ou o financeiro deixa falhar que os caras atrasou um pagamento que não sei o quê. Os outros, vão mandar a gente embora. Tem muito, né? Vou te contar, mas não conta pra ninguém. Isso. Nossa, aí que você falou essa frase aí, todo mundo fica sabendo. Ó, outra, tem uma lista negra rolando. Mais 3 vão ser demitidos. Vira uma loucura. Como que vai produzir? Meu Deus. Né? Eu acho que se eu ouvisse, tipo, isso, eu ia Você produzir ouvisse, como se não nossa. houvesse amanhã para não entrar na lista negra. Nossa, vai virar Fala Vivi ao invés de Fala Marral, essas coisas é horrível, né, gente? Quem vai perder é o público. E tem o conflito mental também. Qual que conflito é? mental, você já trava uma briga com alguém no seu trabalho ou com o seu próprio chefe antes daquilo acontecer. Tem uma historinha que eu conto muito nas palestras, que é a seguinte. Um cara quebrou o carro dele numa avenida escura. Precisou do macaco, não tinha no carro para trocar o pneu. Ele viu um posto de combustíveis. Poxa, lá vai ter um macaco. Ele chega num posto lá, não tem nenhum carro ali, não tem um macaco. Aí o frentista fala o seguinte, no final dessa avenida, onde tem aquela placa lá no final vermelha, tem um borracheiro. Só que ele é mal educado demais. Então vai preparado. O cara vai no meio do caminho e fala assim, poxa, mas eu não tenho outra saída. Aí lá dentro dele começa. Não, mas se ele me xingar, eu vou xingar ele também. Não, mas ele não vai me xingar. Pô, tô Já precisando. vai se armando, né? Não, mas eu não tô aqui já tô sofrendo com o meu carro. O cara é borracheiro, pô. Não, é a profissão dele. E vai travando. Não, se ele me xingar, eu não vou deixar barato, não. Eu já sofri demais hoje, já enfrentei tudo hoje, já ouvi muita porcaria hoje. Ele aperta a campainha, o borracheiro abre a porta e fala, vai pra PQP com o seu macaco. Do nada. Quer dizer, o cara não sabe nem o que estava acontecendo. E acontece muito isso. Quando você tem uma situação dentro de uma empresa, poxa, um diretor acabou exagerando o tom com um funcionário. O outro funcionário já passou a informação para todo mundo. Quando há uma conversa, e às vezes a conversa é positiva para aquele funcionário, ele já chega todo armado. Ele já criou um conflito na cabeça dele. Poxa, eu não vou ouvir o que o outro ouviu, não. Nossa, é verdade. E tudo isso é do ser humano. A gente tem um anjinho e um demônio dentro da cabeça, que um fala, vai ser positivo, o outro, não vai ser não. Não, mas se for positivo, mas se for negativo. Então a gente tem muito isso. A nossa comunicação interna, ela acaba sendo muito maior do que quando nós... E como uma empresa ou uma pessoa pode fazer para melhorar essa comunicação? Por exemplo, um patrão que tem dificuldade, às vezes... Porque tem muita gente que tem boas intenções, mas às vezes não sabe conversar mesmo. Tem dificuldade Eu admiro muito, eu conheço pouquíssimas pessoas, mas eu tenho o privilégio de conhecer, que conseguem, tipo, em 20 segundos, te falar algo que você entende claramente e que talvez eu, em 30 minutos, não consigo explicar o que eu quero. Entendeu? E talvez muita gente que está em casa passe por essa mesma situação. Tem alguma forma da pessoa melhorar isso? Tem sim.
como eu me comunico, é como eu aprendi a me comunicar. As minhas experiências de vida me tornaram... Tem gente que explica demais, né? Que quer contar uma história. Para poder pedir um negócio, conta a vida inteira. Um trabalho que eu faço, que é importante, inicial nas empresas, é identificar o perfil de comunicação de cada um. Você identificando o perfil de comunicação de cada funcionário, de cada diretor, você identifica o perfil também do seu cliente. Que isso acontece também na relação com o cliente. Então, tem pessoas que são imediatistas. Sim. Então, você quer pedir alguma coisa, vá direto ao assunto, né? Então, você primeiro tem que entender como que esse ser humano aprendeu a se comunicar. Como que ele relaciona, como que ele se faz ser entendido. Então, você começa a trabalhar com ele identificando. Vai da criação. Quantas pessoas que tiveram uma criação muito rígida, que são pessoas muito severas. Então, você tem que entender o ser humano. Ali é um ser humano na frente de outro ser humano. E você percebe nessa sua experiência, caminhada nesse meio, porque os homens falam, né, meus amigos, que mulher quer que o cara deduza as coisas, né? É verdade. Tipo, gente, percebam, né, os diretos, eles não percebem. Não, vocês têm que falar claramente. Mulher tem que falar claramente as coisas, perde, né? Quando a gente tem que falar certas coisas, a gente tem que falar, perde, gente, entendeu? Não, Mas mulher... encosta um fio no outro, lembra de alguma coisa lá de trás. Não, exato, tem um negócio presente. que irrita. É quando você... Eu não tenho mais esse problema. Eu tive muito tempo problema com a minha esposa quando a gente ainda namorava. Às vezes ela ficava brava comigo, mas não me contava. Aí ela ficava emburrada a noite inteira e eu não sabia o motivo e ainda ela achava ruim quando eu perguntava. Aí eu falava, filha, eu não tenho bola de cristal. Se eu fiz alguma coisa, você me fala. Porque aí eu te peço perdão se eu fiz errado, enfim... E a gente não assim a falta de comunicação. E aí, é o que você falou, Vivi. Tem muitas mulheres que acham que a gente tem que entender. E tem a comunicação interna dela. Se ele está perguntando, é que ele fez errado. Exato. Por que ele está me perguntando? É isso mesmo, ele parça. Ele está se entregando. É isso mesmo. Muito é perfil de comunicação. Eu sou muito visual. Para eu entender qualquer explicação, ou eu transformo em imagens, ou quem está falando comigo, se começar se levar para o caminho das figuras, para mim é muito mais fácil. Me mostra um projeto. Eu entendo o projeto na hora. Me explica um projeto. Eu vou te fazer várias perguntas. Entendi. Eu sou muito visual. Enquanto nós estamos conversando aqui, eu estou compondo as imagens. Entendi. Quem é muito visual não suporta muita explicação. Você quer entender. Sim. Entendeu? Você entra numa loja, você quer Verdade. comprar um chuveiro? Não, tem um chuveiro assim, assado, que tem cores, cromoterapia, babá. Me mostra o chuveiro de Cristo. Então, muito é o perfil de comunicação. Tem pessoas que esperam a garantia de alguém, pode ser o dela, a garantia de alguém fala assim, olha, isso é o melhor para você, ou esse é o melhor produto. São as pessoas mais auditivas, que ela quer ouvir a garantia da outra pessoa. Então, quando você começa... As pessoas auditivas é fácil de identificar, que são pessoas que se irritam com qualquer barulhinho. Ou tá chovendo lá no Japão, já tá ouvindo o pingo cair aqui. Então, são pessoas que têm uma sensibilidade auditiva muito forte. Não sei se é o caso pessoas dela. assim. Tem. Desculpa a roupa suja ao vivo aqui. Cara. Mas quando você entende o canal de comunicação da pessoa, tudo flui mais fácil. Né? O Daniel Monteiro Souza tá falando assim, Daniel Souza. Rodrigo é o cara, passa o endereço da palestra. Vou marcar já, pô. Maria José, titia, tô assistindo você. Nossa, lá de Jaú. Olha lá, Jaú, ligado. Esse cara é sensacional, disse Rodrigo Campos. Nossa, foi um clube de Rodrigo. Tá aqui. vendo? Verdade. Vou mudar meu nome para Rodrigo Marral. Ney Priolar mandou boa noite, profissional de ética, abraços, mandou um abraço. Valeu. Rodrigo, além da comunicação, você tem não sei se é um curso ou uma palestra, me explica melhor, especificamente sobre oratória. O que a gente pode entender sobre... Eu sou um cara que eu valorizo muito oratória. Eu sou uma pessoa que não é por maldade, mas se eu vou num lugar e tem um palestrante, enfim, alguém lá em cima conversando, e que não tem uma oratória que me prenda, eu não consigo prestar atenção, independente do conteúdo. Às vezes o conteúdo é maravilhoso, não me prende. Entendeu? Para você, oratória é muito, muito importante mesmo? Ou dá para viver sem ter uma boa oratória? Não, é preciso hoje. Não só num palco. Hoje a oratória é essencial. Você disse que às vezes as pessoas querem contar uma história e tem gente que enrola demais. Sim. Uma boa oratória, ela prende atenção. Você tem que prender atenção. Por exemplo, você começou o programa com as manchetes, com o que você iria trazer aqui. Sim. Isso Quer dizer, prendeu não prendeu atenção. ninguém. Poxa, vai falar de oratória. Eu gostaria de acompanhar.
acho que a gente tem que, em tudo que a gente precisa falar com as pessoas, a gente tem que tirar, levar a curiosidade para as pessoas que aquilo ali vai ser importante para ela. Então, dentro de qualquer assunto, seja uma conversa de casal, seja uma palestra numa empresa, seja dentro de um culto religioso, de uma igreja, enfim, leve. Qual que é a sua intenção? O que vai ter de melhor naquilo? Depois você vai levando a informação passo a passo. Porque nós temos 3 segundos para aprender atenção em alguma coisa. Isso é do nosso cérebro, isso é da nossa... Sério? 3 segundos. Facebook, você rolou. Um exemplo só para poder ilustrar. Os 3 primeiros segundos, se não prendeu sua atenção, já era, você vai rodar e vai continuar. Isso é para comunicação em geral. Então, se você precisa prender a atenção do maior número de pessoas, os 3 primeiros segundos. Tem pessoas que fazem um vídeo para vender o seu trabalho na internet, começa se apresentando, eu sou o Rodrigo Prioli, eu trabalhei como locutor na rádio tal, como apresentador na rádio tal, babá. Não adianta. Não adianta. Prenda atenção. Quer ver um modelo... É você fazer um gatilho. Um gatilho, prender atenção. Quer ver um modelo muito interessante? Sim. Receitas no Facebook. Aparece o pudim, cortando aquele pudim delicioso e depois o liquidificador batendo. Parece a imagem primeiro, Isso é uma né? técnica. Cortando a carne da picanha, mano. Ai, Jesus. Então, primeiro você mostra o que prende a pessoa. Os 3 primeiros segundos são essenciais para você prender a atenção. Depois você conta a história. A Você pausa se ensina como dramática faz. também é bacana. Uma pausinha dramática. Tipo assim, ó. Eu tenho uma surpresa para você, telespectador. A pausa. Nós vamos sortear convites! Pro UCI. Compartilha nossa live. A pausa é riquíssima e Não poucas é? pessoas utilizam a pausa. Tudo difícil, né? pra Não é- mim. A pessoa tem que ter um timing muito bom, né? Você pode ir para o cinema se compartilhar a nossa transmissão. Maravilhoso. Caramba. A Aracida Top Term usa muito bem essa pausa. Porque a gente sabe. Né? Cada um consegue. E ela tá aí ao vivo, né? Ela tá aí faz anos, né? Os caras descem a lenha nela, mas ela tá aí, né? Ô, Rodrigo, você também se formou, você usa hipnose no seu trabalho? Que história é essa? Então, parabéns, hoje é seu dia, Ué, rapaz. hoje é o dia. Hoje é o dia do hipnólogo. Hoje é o dia do hipnólogo. Aprendeu a falar, viu? Eu trabalho Agora com... fala hipnoterapeuta. Falei! Tem uma Hipnoterapeuta. técnica. Separa na sua mente a palavra. Hipnoterapeuta. É igual internacionalização. No jornalismo, Internacionalização. para falar dessa lenga-lenga do Leite Lopes, Meu Deus. teve jornalista que já caiu demais. Internacionalização. Internacionalização. Eu falo igual os Zé Plenários. Dá aquela pausa na sua mente bem curtinha. Eu queria, antes da gente encerrar, eu queria falar sobre hipnose. Como que funciona esse negócio de hipnose aí no seu trabalho? O trabalho com oratória, por muitos anos, nós trabalhamos técnicas de falar em público. E é muito bom. Porém, hoje nós temos muitas outras ferramentas, como o coaching, que é entender como o ser humano funciona, suas crenças, seus fatores limitantes. E a hipnose agora é mais um passo que eu busquei essa formação para conseguir destravar algumas pessoas. Mas é uma Por hipnose, quê? tipo Fábio Puente, dorme. Você vai comer uma maçã. cebola e sentir gosto de maçã. É isso. Não seria. É uma, Duro como uma rocha, não dobra. A hipnose, ela leva você a um estado que poderia... ela é mais espetáculo, esse tipo de hipnose. A minha formação é exatamente terapêutica. Existem pessoas que, para falar em público, ela já passou por uma situação de vexame. Tem um trauma. Que ela pode aplicar qualquer técnica. Quando chega no palco, vem a memória daquele trauma que ficou. Então a hipnose é você levar ela para aquela situação, quebrar aquele quadro, aquela imagem do vexame e já transportá-la num transe, que ela fica consciente, para já se imaginar num público que ela gostaria de atender ou dentro de uma reunião. Então você faz dentro da própria imaginação dela o cenário da própria apresentação que ela vai fazer. E isso é muito rico, isso ajuda demais. Legal. Eu tenho Tem uma pergunta pessoas que rapidinho pra têm- você, ó. Vivi, boa noite. Pergunta pro Rodrigo por que o apelido de macarrão. É verdade, porque você tem o apelido de Rodrigo Macarrão. Inclusive, você usou muito tempo artisticamente esse nome, né? Cara, se eu te falar que hoje, fora da comunicação, as pessoas chamam mais de macarrão do que de Prioli. Ah, é? Eu fui locutor, eu comecei em rádio com 14 anos como office boy, cara. Com sonho de ser locutor. E eu virei locutor na Mega e lá ganhei o apelido
de macarrão. Do nada. Olhar, ô, macarrão. Foi o Fernando Bananeira, pra você ter uma ideia, o apelido tudo do bem, rapaz. cada Entendeu? um- Ele quis passar o... Me trollaram, eu vou trollar alguém. Exatamente. A gente podia dar o nome de algum alimento pra Vivi, entendeu? Então, ó, mandem aí no manga. WhatsApp. Podia ser Vivi Manga. Por que manga? Não sei, eu gosto da palavra manga. Não posso? Não Tá sei. chamando de amarelada? Gente, ó, estão pedindo pra eu seguir aqui. Eu tenho, depois do intervalo a gente vai ter o Aí, ó, agora eu que erro o nome. Tá vendo? Challengers. Challengers. Acertei. Aqui do futebol americano aqui de Ribeirão. Fala correto de novo pra memorizar. Challengers. Aí, pronto, não erra mais. Tá? O time de futebol americano aqui de Ribeirão. E vocês vão acompanhar com a gente depois do intervalo. Rodrigo, obrigado pela tua presença, tá, cara? Valeu. Sucesso. Que você continue aí palestrando bastante e ajudando muita gente que precisa. Fechou? Show de bola, valeu. Sucesso. Obrigada. A gente vai pro intervalo, a gente já volta com o Fala Marral. Não saia daí.